Olá, meus queridos, meus amados, nós estamos juntos e misturados mais uma vez, começando o segundo dia da semana da maturidade. Eu tenho orado diariamente para que esta semana seja realmente uma semana poderosa, que não sejam apenas as minhas palavras, mas que aconteça realmente um grande mover espiritual, que Deus possa realmente se manifestar no nosso meio, preparando o nosso coração para as grandes coisas que Ele pretende fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, que você possa receber todos esses princípios, tudo que está sendo dito aqui, como vindo da parte do Senhor, para a sua edificação, para o seu crescimento, para que Deus possa te usar, para que nós possamos estar juntos cumprindo o ID de Jesus, que a igreja esteja amadurecida a ponto de poder ser usada por Deus para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Bom, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. A gente já conhece muito esse versículo, eu gostaria de ler com vocês, eu estou utilizando a Bíblia NVI. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Bom, é muito legal a gente ter esse entendimento, é importantíssimo, aliás, a gente entender isso, que nós fomos escolhidos por Jesus. A gente muitas vezes tem essa ideia errônea de que não, eu estou indo para a igreja porque eu quero, eu estou indo à igreja porque me faz bem, porque eu me sinto muito bem, porque eu preciso que Deus abençoe as diferentes áreas da minha vida. Mas não é bem assim. Quando na verdade você toma a decisão de estar na igreja, é resultado de um mover espiritual na sua vida, né? No seu coração. Deus está te chamando, e Deus está te chamando exatamente porque Ele te escolheu. E Ele diz aqui a razão dele ter te escolhido. Ele diz que te escolheu, Ele nos escolheu para que pudéssemos ir e dar frutos. Então, como igreja, nós fomos chamados, escolhidos, para que esse propósito se cumprisse, que nós pudéssemos estar prontos, preparados para gerar frutos. Bom, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 33, que uma árvore se conhece pelos frutos, né? E nós precisamos realmente nos preocupar em gerar frutos para o reino. Como igreja do Senhor Jesus, isso é extremamente importante. Isso só vai acontecer se houver maturidade. Porque num primeiro momento, tudo que a gente quer é buscar as bênçãos do Senhor, a gente quer que Deus abençoe as diferentes áreas da vida da gente, a gente quer prosperidade, a gente quer bênçãos para a família, a gente quer socorro, respostas de oração. Depois, quando a gente passa a crescer e a vislumbrar o propósito que Deus tem para a nossa vida, então a gente passa a entender que o chamado que nos trouxe para a presença de Deus tem a ver com serviço, tem a ver com gerar frutos. E tudo que a gente vive na igreja vive em função da geração de frutos para o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele diz que nós fomos escolhidos para gerar frutos, a gente tem que imaginar a árvore, né? A gente sabe que a árvore, para gerar frutos, ela tem que crescer, ela tem que estar saudável, né? E que nós, lógico, entendemos que ela tem que ter boas raízes, né? Uma árvore, para gerar bons frutos, precisa ter raízes robustas, raízes fortes, né?
Então, o que determina o crescimento de uma árvore, o que determina se essa árvore vai ou não gerar bons frutos, é a sua raiz, né? É um conjunto, é um sistema de raízes que ela vai desenvolver ao longo dos tempos, enquanto ela cresce. E sempre que você olha para uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore grande, bonita, você pode ter certeza que essa árvore desenvolveu um enorme sistema de raízes, porque o que traz vida para uma árvore, com certeza, é esse conjunto de raízes que ela consegue criar, desenvolver com o tempo. E eu queria ler com vocês agora o que está escrito em Jeremias capítulo 17, nós vamos ler aqui o versículo 8. Jeremias capítulo 17, versículo 8, se você puder me acompanhar, diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que legal, a Bíblia Sagrada diz que nós que confiamos no Senhor devemos ser como essa árvore cujas raízes se estendem para o ribeiro das águas. Olha, a Bíblia diz que nossas folhas serão sempre verdes. Viu? Nós falamos ontem sobre aquela pessoa que é sempre instável, aí quando Deus precisa dela, ela está lá embaixo, está fraca. A mesma coisa, né? Quando você pensa que vai colher o fruto da árvore, a árvore está seca, suas folhas estão murchas, né? E ela não está produzindo. A Bíblia Sagrada diz aqui, através do profeta Jeremias, que nós precisamos ser como a árvore cujas raízes se estendem para o ribeiro de águas, né? É aquela árvore que está sempre verde. Outra característica dessa árvore é que ela consegue ficar de pé e vencer o tempo de seca, né? Aqueles períodos de sequidão, quando você tem que enfrentar momentos de adversidade, de lutas. Para a árvore, imagina, viver um tempo de sequidão é o maior desafio. E nós precisamos também estar firmes, mesmo nos tempos de sequidão, ou seja, mesmo quando as coisas não saem bem, quando as coisas não estão legais, quando a gente está passando, né, pelo vale da sombra da morte, a gente tem que estar ali, tem que estar de pé, tem que vencer, tem que triunfar, porque maior é aquele que está conosco. E por fim, Jeremias 17, 8 diz também que essa árvore, cujas raízes se estendem para o ribeiro de águas, essa árvore, ela não deixa de dar fruto. Ou seja, aconteça o que acontecer, essa árvore não deixa de dar fruto. Que tipo de árvore é essa? É a árvore cujas raízes se estendem para o ribeiro de águas. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que maturidade exige que as nossas raízes sejam robustas. Porque nós vimos na mensagem de ontem que quando a sarça apareceu para Moisés, a sarça que ardia em fogo e não se consumia, já haviam se passado 40 anos e Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Quer dizer, levou um tempo até ele estar pronto para viver aquela experiência da sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ali Deus revelou a Moisés a missão, uma nobre, importantíssima missão que ele iria assumir a partir daquele momento. Mas houve um período em que Moisés ficou no monte cuidando das ovelhas do seu sogro. E existe aquele período que você precisa
é uma etapa da sua vida com Deus que você precisa passar por ela, que é uma etapa de aprendizado, é uma etapa em que você vai vivendo experiências, você vai crescendo, você vai aprendendo a enxergar a vida, os problemas, a fé, no ponto de vista de Deus, né? São momentos que a gente não pode ultrapassar, não dá para pular essa fase, porque é exatamente durante este período que as nossas raízes, o nosso sistema de raízes vai sendo formado, né? Então é isso exatamente que nós chamamos de maturidade. E como é que essas raízes são formadas? Como esse sistema de raízes é criado? Como é que nós nos fortalecemos, né, com o passar desses tempos? Ora, duas coisas nos preparam para enfrentar as adversidades, duas coisas nos fazem amadurecer, analisando assim no primeiro momento, tá? Uma delas são as experiências pessoais que nós temos com Deus, experiências estas espirituais. Sabe, é muito triste quando você vê alguém na igreja que não tem experiências para contar. Eu essa semana estava conversando com alguém e estava me dizendo que viveu um momento tão especial com Deus. Uma pessoa que estava na janela começou a orar e começou a sentir um mover tremendo, e a pessoa começou a chorar e contou coisas assim tremendas, coisas que ela sentiu, coisas que ela passou a discernir, né? Quer dizer, Deus abriu os olhos daquela pessoa. E é triste quando você tem ao seu lado na igreja pessoas que não tiveram nenhum tipo de experiência com Deus, né? O que nos faz amadurecer começa por aí. O que fortalece as nossas raízes são as experiências que nós temos com Deus. E isso a gente consegue através de muita oração, de jejuns, de consagração, né? Santidade. Ou seja, quanto mais nós nos envolvemos com Deus e com as coisas do Senhor, mais nós vamos mergulhando, vamos buscando intimidade, e aí chega aquele momento que nós passamos a experimentar algo grande, algo novo, algo que mexe com o nosso coração, com a nossa mente, algo que nos traz impacto. E, infelizmente, o grande problema que muitas vezes nós temos na igreja, seja lá com pastores, líderes, líderes de ministérios e professores e membros da igreja, é que falta essa experiência. Às vezes a gente quer que uma pessoa sirva ao Senhor, a gente quer que uma pessoa entenda algo que é relevante demais para Deus, para a igreja, né? E essa pessoa não consegue assimilar, ela não consegue entender, os seus olhos não conseguem enxergar. E por que isso acontece? Ora, porque aquela pessoa não viveu as experiências que ela precisava viver com o Senhor. São experiências espirituais. Às vezes você vai falar com alguém e a pessoa não entende nada. Às vezes você vai chamar a atenção de alguém e ela leva tudo para outro lado, se aborrece, porque os olhos ainda não se abriram, porque ela ainda não viveu uma experiência realmente forte, ou não viveu ainda experiências fortes que trouxeram um impacto para o relacionamento dessas pessoas com Deus, né? Então a primeira coisa que fortalece as nossas raízes é exatamente essa comunhão, essa intimidade, essa experiência que você tem com Deus. Não basta você ser membro da igreja, não basta você estar presente nos cultos todo domingo. Muitas vezes você acaba, sem perceber, se tornando mais religioso, né? Você se acostuma a fazer sempre as mesmas coisas.
Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você viva experiências profundas que tragam uma verdadeira revolução, um avivamento, que abram os teus olhos espirituais, que lhe permitam enxergar o novo de Deus para a sua vida. Por exemplo, nós estamos vivendo a semana da maturidade. E não serão as minhas palavras que vão mudar a sua mente. Em absoluto, eu não tenho essa capacidade. Não serão as minhas mensagens que vão revolucionar a sua vida com Deus. É preciso que, paralelamente, quer dizer, você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ouvir a orientação do profeta de Deus, mas é necessário e é importantíssimo isso, que você se coloque diante do Senhor, para você viver essa experiência, para você ter a sua própria experiência. A minha experiência, de repente, pode não significar muito para você, porque ela é pessoal. Mas se você deixar, se você abrir o coração, abrir a sua mente, e se houver uma demonstração de vontade, essa sede de crescer, essa sede de viver algo novo, de ter uma experiência forte com Deus, certamente o Senhor vai falar ao teu coração. E aí sim, aí tudo que nós estamos falando aqui terá respaldo no mundo espiritual, no plano espiritual. E aí você vai perceber que Deus está te preparando para viver algo grande, algo inédito, algo muito maior do que você possa imaginar. É isso que a maturidade vai trazer para você. Bom, então a primeira coisa que fortalece as suas raízes são as suas próprias experiências com Deus. Elas precisam ser reais, verdadeiras, profundas. Você tem que sair da superfície, tem que mergulhar, tem que entender o que Deus está querendo te revelar. Sabe, tem que ter seu tempo com Deus diariamente, tem que ter tempo para a palavra, tem que estar no altar buscando ao Senhor. Essas experiências pessoais, elas falam muito mais do que qualquer pregação, mensagem. É muito importante que o teu coração esteja receptivo. E para isso, nada mais importante do que você viver as suas próprias experiências com o Senhor. Bom, e outra coisa que traz força para o nosso sistema de raízes são as experiências práticas que nós vivemos no dia a dia, especialmente as experiências que nós vivemos em tempos passados. Isso tem um poder de fortalecer as nossas raízes que você nem imagina. Por exemplo, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele se lembrou que lá atrás ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, ou seja, ele não foi enfrentar o gigante Golias sem uma experiência passada. Ele já foi com uma certa maturidade, já foi com uma certa experiência, embora fosse um garoto. Você consegue entender? E uma coisa muito importante que a gente precisa avaliar é que nada acontece por acaso. Você não está participando da semana da maturidade por acaso. Há um propósito de Deus nisso. Pode acreditar. Há um propósito de Deus nisso. Deus está te preparando para enxergar coisas que até agora você não enxergou. Deus está querendo abrir a sua mente, te fazer discernir coisas que até agora você não foi capaz de discernir. Por isso nós precisamos crescer, por isso precisamos avançar. Então, todas as experiências que nós vivemos até aqui, ou seja, tudo que você viveu até aqui, tem a ver com a formação dessas raízes. Tudo de bom, tudo de ruim, todas as experiências que você passou te trouxeram até aqui. Desde que Jesus te escolheu, a gente viu isso no início dessa mensagem de hoje, Jesus te escolheu, Jesus te chamou, te designou para ir e gerar frutos, né?
desde este momento, o Senhor começou a te preparar, a fortalecer as suas raízes. É como eu disse, quando você vê uma árvore firme, uma árvore forte, que não se abate, é porque ela tem uma raiz profunda. Suas raízes são robustas. O seu sistema de raízes cresceu, procurou o ribeiro das águas, né? Essa árvore é frondosa. Já se sabe, inclusive, que as árvores que estão mais expostas aos ventos, lugares que ventam muito, elas têm raízes mais robustas, mais fortes. A própria natureza se encarrega de fortalecer as suas raízes. Então, tudo que você viveu até agora, todas as tuas experiências, tudo que aconteceu ao longo dos tempos que você está na igreja, inclusive e principalmente as suas desilusões, as suas frustrações, as suas tristezas. De repente você teve problemas com seus líderes, você se decepcionou. De repente você teve problema com o irmãozinho, você ficou machucado, alguém te disse algo que te magoou, que te feriu. Tudo isso foi te ajudando a desenvolver um sistema de raízes mais fortalecido, mais robusto. Ou seja, há um tempo determinado para todo propósito. A gente viu na mensagem de ontem que Moisés demorou 40 anos até viver aquela experiência da sarça que ardia em fogo e não se consumia, ou seja, até ter ideia do seu chamado. E é assim que acontece. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer esse trabalho, quando Deus me entregou o ministério, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Imagina, quem você conhece hoje que tem 20 e poucos anos de idade? Né? E foi assim que nós iniciamos o nosso ministério, com 20 e poucos anos. Quer dizer, a gente não entendia nada. Hoje, com 60 anos, eu continuo sem entender nada. A gente está aprendendo um pouquinho mais. A gente, quando os cabelos brancos começam a brilhar na cabeça, a gente começa a entender um pouquinho, né, das coisas. Quer dizer, você leva tempo até você conseguir enxergar as coisas. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais donas da verdade. E é muito legal que você entenda isso. Para Deus agir na sua vida, Ele tem que te formar, Ele tem que te trabalhar, Ele tem que te tratar, e Ele tem que te fazer entender um montão de coisas. E é quando as suas raízes vão se fortalecendo. Você não vai ver uma pessoa de pé, cumprindo o ministério, à frente de um ministério, seja ele qual for, né? Se ela não tiver passado por uma longa estrada, se não tiver vivido muitas experiências. Às vezes você vê uma pessoa vivendo um momento de glória, você vê uma pessoa feliz, realizada, conseguiu colocar as coisas em ordem, conseguiu estar à frente de um ministério de sucesso, mas até ela chegar ali, você não tem ideia dos dissabores que ela passou, das frustrações que ela viveu, das decepções que ela viveu. Muitas vezes aquela pessoa foi traída, ela viveu situações que ela nunca imaginou que um dia teria que viver. E a pergunta é: por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Ora, para formar essas raízes. Deus sabe que se você vai construir, vai edificar um prédio e você não tem colunas, se você não tem sustentação, se você não investe em alicerces bem feitos, robustos, fortes, então quando vier o peso, quando Deus coloca o peso sobre um ministério, né? Deus te chamou para cumprir o ministério pessoal. Quando Deus começa a colocar essa responsabilidade sobre você, se você não tem
raízes profundas, ou se o seu alicerce não está firme, então você não vai suportar. Você consegue compreender? Então, a maturidade é o resultado de anos, é o resultado de todas as experiências. A maturidade vem quando você passa por todas essas etapas, né? Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão na igreja há já algum tempo e já passaram por muitas situações, já enfrentaram muitas situações, já viveram situações bem diferentes, já se magoaram, já se decepcionaram, muitas já largaram o evangelho, depois voltaram, né? Já tiveram suas recaídas, muitas pessoas já pecaram. Quer dizer, há um tempo que Deus lhe permite tropeçar, cair, pecar, ser criança, fazer pirraça. Tudo isso faz parte desse período, dessa etapa. É a formação do seu conjunto de raízes. É quando Deus começa a te preparar para que finalmente você se torne uma árvore, e uma árvore em condições de gerar frutos. Eu espero que você tenha recebido esta palavra, que você entenda o que o Espírito Santo está te revelando. Né? Essa semana da maturidade, ela vai trazer um impacto tremendo para a sua vida com Deus, a sua vida cristã. E é preciso que você entenda hoje, nesse segundo dia da semana da maturidade, que tudo que você viveu até aqui foi Deus te preparando. Tem pessoas que ficam assim, estou decepcionado, não quero fazer a obra de Deus não, eu já passei por situações, Tem pessoas que acham que se tornaram mestres, né, de igreja, e elas acham que já viveram tudo o que deveriam viver, né? E algumas pessoas acham que não estão prontas para fazerem a obra porque se decepcionaram, se machucaram. Mas o importante é você saber que tudo que você viveu até aqui foi um período, foi uma etapa, foi Deus fortalecendo as suas raízes, Deus preparando você para chegar onde você chegou hoje. E agora esse é o tempo da frutificação. Jesus está voltando. Jesus quer salvar a tua casa. Jesus quer salvar a tua família. Nenhuma unha pode ficar para trás. E Deus nos tem dado o espírito de ousadia. O Senhor tem dito para nós, prega a palavra, quer queiram ouvir, quer não queiram. Faça discípulos. E nós estamos finalmente nesse momento em que Deus espera colher frutos da nossa vida cristã. Chegamos finalmente a esse momento de gerar frutos para o reino. Que o Senhor abençoe tremendamente a sua vida com essa palavra, que você hoje possa se despertar para o fato de que tudo que você viveu até aqui veio preparando você para este momento. Esse é o momento que Deus está esperando o feedback, o retorno. É a hora de você gerar frutos para o reino. Isso aqui nós chamamos de amadurecimento. Vamos orar? Vamos. Deixa eu abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Teu altar, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que não é o que nós achamos ou pensamos. Na verdade, nós não sabemos de nada. Nós nos colocamos diante do Teu altar e pedimos que o Teu Espírito Santo conduza a nossa vida. O que nós sabemos, o que temos plena convicção é de que estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Então, tira do nosso coração toda e qualquer vaidade. Tira do nosso coração, meu Deus, sentimentos ruins, mágoas, ressentimentos, lembranças ruins que nos impedem de prosseguir, que travam a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos das nossas amarras e nos permita
estar à altura das tuas expectativas. Sim, meu Deus, tudo que vivemos até agora nos ajudou a ser o que somos hoje. E nós pedimos que o Senhor, então, agora, nos direcione, nos use para fazer algo grande, porque nós queremos caminhar contigo e queremos ser vasos de honra nas tuas mãos. Afinal, somos a igreja viva, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregamos, nós confiamos em tuas mãos a nossa vida. Faça de nós o que for da tua vontade. Aleluia, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e todos digam amém. Um beijo no teu coração, reflita no que nós falamos aqui hoje, busca ao Senhor, separa essa semana para você estar na presença do Pai, muita oração, porque o Espírito de Deus vai preparar o teu coração para as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Graça e paz.